Nicola, o Flamengo não vai contratar meia armador de ofício, o Carrascal chega com essa função, tá? Só para explicar, Livio, o Saul tem característica de meia atacante, ele era um meia atacante na origem da carreira dele, depois acabou se transformando num volante. O Carrascal é um meia atacante, o Carrascal é aquele cara que chega para jogar no lugar do Arrascaeta ou ao lado do Arrascaeta, tá bom? O King Foot falando que o Fabrício Romano afirmando que não há nada entre Jesus e Flamengo. Falou que não houve contato do Flamengo com o Arsenal, o jogador. King Foot, houve um contato de José Boto com o Paulo Pitombeira, que é o representante do Gabriel Jesus. Vamos dar nomes aos bois, né? E esse contato existiu para entender a situação do Gabriel Jesus. E o que o Paulo Pitombeira disse ao José Boto é de que o Gabriel Jesus vai precisar de uma recuperação até outubro. Ele não vai conseguir jogar por conta de problemas no joelho antes de outubro, tá? E aí, diante desse cenário, com a impossibilidade de utilizar o Gabriel Jesus até outubro e o fato dele ganhar 6,5 milhões por mês, o Flamengo meio que desistiu de levar essa história adiante. Havia sido um pedido do Felipe Luiz, o Felipe conhece o Gabriel Jesus, de já ter jogado junto na seleção, mas o Boto disse, circunstâncias impossíveis de negócio acontecer, tá bom? Vamos começar sobre o Otávio. Também especularam que o Otávio poderia jogar no Galo. Uma pessoa que trabalha com o Otávio me falou que ele me contou, confirmou, que o cara ganha 20 milhões de euros por temporada lá na Arábia Saudita. Isso equivale a 10 milhões e 800 mil reais por mês. Nenhuma chance dele vir. A tendência é que ele fique na própria Arábia Saudita. O Al-Qadisiah e o Al-Ahly são dois dos interessados, tá bom? Sobre o Wendel, o grande ponto é financeiro. O Zenit topa negociá-lo, mas pede 20 milhões de euros. 20 milhões de euros hoje é um valor que assusta mesmo aos clubes mais ricos do país. O Bruno Edu, Nicola, o que você acha do goleiro do Coxa? O que você acha? O goleiro do Coxa vem para o Palmeiras muito bom, garoto. Bruno, eu confesso que eu só vi o Pedro Morisco uma única vez na vida, jogando bola. E deixou uma boa impressão. Mas, cara, eu conheço muitos observadores de times do exterior, conheço empresários que não têm relação com o Pedro Morisco e todo mundo fala super bem desse cara. Hoje de manhã até consultei, porque eu publiquei, vocês devem ter visto, né? Publiquei pela manhã a informação aqui no vídeo de que Flamengo e Palmeiras não fizeram proposta, mas monitoram a situação e já conversaram com o empresário dele, o André Cury. Aí depois que eu recebi essa confirmação, eu até fui mandar mensagem para um olheiro, um chefe de scout de um clube inglês que mora no Brasil. Ele é brasileiro e foi contratado como chefe de scout desse time inglês, da Premier League, grande. Disputou, inclusive, a Copa do Mundo de Clubes, tá? Aí perguntei assim, eu sempre pergunto para esse cara, porque o cara tem um olho clínico, tem muita capacidade de discernir os bons e aqueles que têm condição, né? E aí eu perguntei, o Pedro Morisco é bom? A resposta foi muito bom. Os times grandes estão demorando para comprá-lo. É retorno certo, tá? Então, só para vocês terem um pouquinho do feedback. Por que Flamengo e Palmeiras querem o Pedro Morisco? O Flamengo porque perdeu o Matheus Cunha, assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e vira reforço da Raposa em janeiro. O Palmeiras porque busca um sucessor para o Everton. Marcelo Lomba está de saída, está com os dias contados, e a ideia era contratar o Pedro Morisco para prepará-lo para ser titular do Palmeiras a médio e longo prazo, tá? Bora lá para a próxima pergunta, dúvida, sugestão e curiosidades. De qual centroavante o Flamengo está atrás? Vitor, o técnico Felipe Luiz gostaria muito de contar com o Gabriel Jesus, mas a negociação não fecha. Questão financeira e de saúde impede, ele só vai voltar a jogar a partir de outubro. A partir daí, o Flamengo começou a buscar outras alternativas mais viáveis. O Beltrán, que é aquele atacante que surgiu no River Plate e pertence à Fiorentina, foi sondado. Foi sondado não, houve até uma proposta, né, de 15 milhões de euros, mas a oferta não foi aceita. Enfim, o Flamengo está monitorando o mercado em todo mundo. Uma coisa que o Flamengo esse atual Flamengo está mostrando, é que agora a busca não se dá apenas por clubes do Brasil ou da América do Sul, como foi uma prática nos últimos anos, né? Então alguém surgia no River, alguém surgia na Colômbia, alguém se destacava no Equador, podia virar reforço de um time brasileiro como o Flamengo. O Flamengo está mostrando nessa janela que dá para sonhar com voos mais altos, dá para sonhar com jogadores de um primeiro escalão do futebol europeu. O Samuel Lino e o Saul vêm do Atlético de Madrid, o Emerson Royal vem do Milan, mas o Carrascal aí vem de uma segunda prateleira
lá do futebol russo, mas teve o Jorginho que veio do Arsenal. Então, dos 5 reforços contratados, 4 vieram de clubes grandes do futebol europeu, tá? Clube associativo sem base não rola. SAF até dá. Pois é, Well. Esse é um ponto super importante. É só você ver a quantidade de dinheiro que o Palmeiras, que é o grande exemplo de base hoje, de quanto o Palmeiras fatura com venda de atletas da base. O Flamengo também sempre consegue vender bons jogadores formados na base. Os clubes que não investem na base, eles estão pensando só em sobreviver. Mas a médio e longo prazo, a falta de venda de atletas da base é super importante. Tem uma coisa que o João Paulo Sampaio sempre diz. João Paulo é o gerente da base do Palmeiras, né? Ele sempre fala, Nicola, as pessoas sempre se apegam às vendas de atletas da base, né? Então, por exemplo, quando o Estevão sobe para o profissional do Palmeiras e é vendido por 62 milhões de euros, isso chama muita atenção. A mesma coisa vale para o Endrick, para o Vitor Reis e tal. Mas ele lembra um outro ponto. Quando esses meninos da base sobem para o profissional, e quando eles sobem em grande quantidade, eles causam uma redução no custo da folha. Se você tem um elenco de 30 atletas e 15 desses jogadores são formados na base, você tem uma folha muito mais barata do que se você tiver um elenco com 30 atletas e 3 da base e 27 de fora. Porque o jogador da base sobe muito mais barato, mas muito mais barato, tá? Então esse é outro ponto super a favor de quem investe nas categorias de base. O Lucas Melo quer saber se Gabriel Jesus vem. O Palmeiras não tem a intenção de contratar o Gabriel Jesus e não tem a intenção porque contratou por 25 milhões de euros o Vitor Roque. O grande ponto é que o Arsenal até topa negociar o Gabriel Jesus, mas o Jesus tem um problema no joelho e vai precisar ficar até outubro em recuperação. O Flamengo consultou, quis entender as condições, se assustou com um salário de 6 milhões e meio de reais e não gostou dessa ideia de ter que esperar até outubro. O Flamengo precisa de um centroavante que possa resolver os problemas do time já na semana que vem. Então é por causa disso que o Flamengo está no mercado em busca de outras alternativas para o 9, tá bom? O João Matheus, Nicola, você acha válido o Gabriel Jesus sair da Premier League para jogar no Mengão? João, depende muito do projeto, né? No Arsenal, tá muito claro que ele está fora dos planos do time inglês. Tá muito claro. Na última temporada ele foi titular em 13 e reserva em 14 jogos. Então, acho que esse movimento de vir ao Brasil seria muito útil para ele. Mas o ponto é financeiro. Como é que o Flamengo vai arcar? Como é que o Flamengo vai fechar essa matemática dos 6 milhões e meio de reais por mês para ele? Hora de falar sobre o Flamengo, que projeta a venda de Matheus Gonçalves para os próximos dias. Mas nem Cruzeiro, nem Red Bull Bragantino. Nenhum deles deve ser o destino do atacante de 19 anos de idade que segue em busca de espaço com o técnico Felipe Luiz. A informação, publicada pelo paparazzo rubro-negro, de que um time da Rússia prepara oferta pesada, muito maior do que aquelas discutidas por Bragantino e Cruzeiro. O Cruzeiro chegou a se acertar com o Fla para a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador por 3 milhões e meio de euros. Na última hora, o BAP desistiu do acordo que já havia fechado com o dono da SAF cruzeirense, o Pedro Lourenço. Red Bull Bragantino prometeu uma proposta que ainda não chegou. Se essa oferta da Rússia vier com cifras maiores, a tendência é que o Matheus Gonçalves seja negociado. Jogador de bom potencial, mas que ainda não conseguiu explodir com a camisa rubro-negra. Para completar o noticiário do Fla, o Emerson Royal foi apresentado nessa terça-feira como novo jogador do Flamengo e se disse encantado com o torcedor. Já Carrascal foi anunciado como reforço e já está viajando para o Rio de Janeiro, desembarque nessa quarta-feira para a apresentação oficial na sequência. Chegou o Samuel Lino, jogador novo reforço do Flamengo, atacante, vai atuar pela ponta esquerda, vai ser o extremo esquerdo que o Felipe Luiz tanto desejava, e o Samuel Lino, de 25 anos, vai chegar com o status aí de contratação mais cara da história do Flamengo. 22 milhões de euros de maneira fixa, mais 2 milhões ou em bônus, ou seja, podendo chegar a 24 milhões de euros, superando o Alcaraz na temporada passada. E sobre o Samuel Lino, eu gostaria de falar sobre um assunto aqui que eu estou vendo nas redes sociais, até fiz uma postagem lá no meu Twitter sobre isso. Muita gente, entre aspas, xingando o parceiro Guilherme Pinheiro, o Flazoeiro, por ele ter, na opinião dessas pessoas, ter exagerado na cobertura da chegada do Samuel Lino, porque ele botou um repórter da equipe dele para acompanhar o Samuel Lino dentro do avião de São Paulo para o Rio de Janeiro. Gente, independentemente se você acha que isso é exagero, que isso não é jornalismo, primeiro, o Guilherme, o Flazoeiro, ele é youtuber.
e ele tenta ao máximo trazer o melhor para todos os torcedores do Flamengo. Se você não gosta, é só você não assistir. Se você não gosta, é só você não seguir. Para que ficar destilando ódio nas redes sociais, xingando um cara que está trabalhando, que no caso é o Flazoeiro? Falei lá no meu Twitter e repito aqui, todo o meu apoio ao Guilherme, ao Flazoeiro. Goste, você gosta? Assiste. Não gosta? É só não assistir, gente. Para que ficar xingando? Isso não vai levar a lugar nenhum, muito pelo contrário. Essa energia negativa eu tenho certeza que pode voltar para você. Todo o meu apoio ao Guilherme, ao Flazoeiro, e o Samuel Lino chegou nesse momento, enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui, ele realiza exames médicos e a diretoria do Flamengo quer apresentá-lo à torcida rubro-negra na quinta-feira no jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E ao lado dele, o Flamengo vai apresentar também Carrascal, que enquanto a gente grava esse vídeo aqui, se deu tudo certo no embarque dele, porque o embarque dele estava previsto para as 11 horas da noite, no horário da Rússia. Eu vou até ver que horas são agora, horário da Rússia. Nesse momento, 11h29, ou seja, está embarcando, já embarcou, mas se deu tudo certo, está embarcando, já embarcou e está a caminho de Dubai. E lá de Dubai ele vai pegar um avião direto para o Galeão, aqui no Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, e ele tem desembarque previsto para essa quarta-feira pela manhã. Tudo certo, Carrascal será jogador do Flamengo, vai assinar contrato válido até 2029, como o Samuel Lino, e o desejo da diretoria do Flamengo é apresentar esses dois jogadores à torcida rubro-negra no Maracanã, antes de a bola rolar para Flamengo e Atlético Mineiro nessa quinta-feira, como foi com Emerson Royal e Saul. No último domingo, também contra o Atlético Mineiro, os dois foram apresentados de maneira oficial à torcida rubro-negra. Então, tudo certo. E, cara, assim, peguei boas referências do Carrascal. Eu consegui uma fonte lá no Dinamo de Moscou, que eu até consegui publicar nas minhas redes sociais quando ele se despediu dos atletas. Essa fonte me mandou foto no WhatsApp de visualização única. Ele se despedindo dos atletas. Ele parecia ser muito bem quisto no grupo, pelo menos essa pessoa me disse. Veni, olha só, com a imprensa ele não tinha muito contato, é um cara mais discreto com a imprensa. Agora, com o grupo, ele se dava bem com todo mundo aqui gostava dele, um cara que respeitava todas as ordens, todas as regras, fora das quatro linhas, não é aquele cara que dá dor de cabeça, que dá trabalho ao treinador. Então, seja bem-vindo, Carrascal, a torcida rubro-negra vai te receber aqui de braços abertos no Rio de Janeiro. E por falar em Emerson Royal, hoje, no Ninho do Urubu, na parte da tarde, ele concedeu uma entrevista coletiva e fez a apresentação formal à imprensa, e eu peguei uma declaração dele aqui, abre aspas, eu sempre fui flamenguista e não sabia. A gente sabe internamente como foi difícil para vir para cá. Quero agradecer ao Flamengo pelo esforço que fizeram para que eu chegasse aqui. Eu já joguei no Maracanã como adversário e é difícil para caramba jogar contra o Flamengo no Maracanã. As pernas tremem. Os reforços que nunca viram isso, com certeza vão sentir isso. Vão se arrepiar, é uma festa linda. Queria deixar essa mensagem aos torcedores agradecendo. Cara, o Emerson Royal chegou muito bem, descontraído, brincando, falando que ele é mais bonito que o Rodinei, porque muita gente está dizendo que ele parece muito com o Rodinei. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo, de verdade. Na minha concepção, chega para ser titular com todo respeito ao Varela, mas acho que, taticamente falando, o Emerson Royal consegue entregar mais que o Varela. E quando eu falo taticamente, é justamente, por exemplo, jogada aérea. Ele é muito bom em jogada aérea e esse tem sido forte do Flamengo nos últimos jogos. Ele é um jogador que tem um histórico de futebol europeu. Jogou no Tottenham, Milan, seleção brasileira. Então o cara sabe muito de futebol. E quando eu falo sabe muito de futebol, é saber jogar sem a bola. Algo que hoje o jogador que não sabe jogar sem a bola, ele fica muito para trás. Tem que ter uma leitura tática durante o jogo a todo momento. E o Emerson Royal tem isso. Não que o Varela não tenha, mas acho que o Varela é o cara que todo treinador gostaria de ter no elenco. Ele consegue entregar sempre. Ele não vai ser craque, ele não vai ser pereba. Ele vai ser sempre regular, só que um regular bom. Você sabe o que ele vai te entregar. Vamos lá, galera, falar sobre agora o Matheus Gonçalves. Tem clube russo de olho em Matheus Gonçalves e eu vou falar como eu cheguei a essa apuração. Hoje, por exemplo, a gente trouxe em primeira mão lá nas outras redes sociais que o Palmeiras contratou o lateral direito Kelvin.
Aquele que era do Atlético Paranaense já foi muito especulado no Flamengo, inclusive. E, inclusive, sim, o Flamengo fez uma consulta por ele durante aquele processo de buscar um lateral direito para a reposição ao Wesley. Mas agora trouxe o Emerson Royal, fez uma consulta e tal, não sei o quê. E eu estava em cima dessa informação, em cima dessa apuração. E aí o Palmeiras já acertou a contratação de Kelvin, 36 milhões de reais, de maneira parcelada. A última parcela será no segundo semestre de 2026 e ele vai ter contrato com o Palmeiras até 4 anos. E quando eu fechei essa apuração do Kelvin, que pertencia ao CSKA, essa pessoa do CSKA me disse, ó, a gente está perdendo o Kelvin, mas a gente vai em busca de um outro jogador brasileiro, não para a lateral direita, para o meio de campo. Matheus Gonçalves, você conhece? Eu falei, claro que eu conheço, pô. Conheço de muito tempo. Aí eu falei, é um bom jogador e tal, não sei o quê. E essa pessoa do CSKA me disse, ó, a gente vai fazer uma proposta em breve para ele, já avisamos ao empresário e o Flamengo já está ciente. Entrei em contato com o empresário me confirmou, sim, é verdade, mas ainda não tem como saber quais valores serão, porque eles não falaram quais valores. Eles vão fazer uma proposta, provavelmente, é sempre aquele jogo, uma proposta com valor baixo, e aí eles vão negociando. Entrei em contato com o Flamengo sim, foi avisado pelos empresários que o CSKA fará essa proposta. E sabe o que eu descobri também? Que o Grêmio, na terça-feira passada, no dia 22, enviou uma proposta oficial ao empresário do Matheus Gonçalves, Juliano Bertolucci, para contratar Matheus Gonçalves. Sabe qual o valor da proposta? 3 milhões e meio de euros por 50%. O mesmo valor que o Flamengo havia aceitado para vender o jogador ao Cruzeiro, mas por conta da repercussão negativa voltou atrás e acabou vetando a negociação. O que o empresário fez? Nem enviou o documento ao Flamengo, porque sabia que não ia dar em nada, já que o Flamengo havia recuado com esses valores na negociação com o Cruzeiro. Mas o CSKA sim fará uma proposta ao Matheus Gonçalves e eu vou dar minha opinião. Gente, com essa quantidade de reforços chegando ao Flamengo, o Matheus Gonçalves, que já não tinha espaço, não terá espaço menos ainda, esquece. Não consigo ver o Matheus Gonçalves tendo mais minutagem com o Felipe Luiz, mesmo se agora já não tem, mesmo quando vai poupar quinta-feira. Eu não consigo ver o Matheus Gonçalves sendo titular, mesmo assim, de verdade, não consigo mesmo. Então, acho que o Flamengo tem que negociar um bom valor, manter um bom percentual de direitos econômicos para uma venda futura. É o que eu penso. Eu acho que é o melhor caminho. Porque, com o passar do tempo, esse jogador só vai desvalorizar. Ele não vai entrar em campo, ele não vai ter minutagem suficiente para mostrar o bom futebol dele. O tempo está passando. Tem que tomar cuidado com isso. Porque quanto mais o tempo passa, menos o jogador vale, porque menos ele está atuando. Agora um pouco de campo e bola, uma boa notícia. Alexandre e Ayrton Lucas têm chances, sim, de ficar à disposição nessa quinta-feira para o jogo contra o Atlético Mineiro. Os dois fizeram o trabalho com o grupo nessa terça-feira. Tem o treino da quarta para o técnico Felipe Luiz definir se os dois vão ou não para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo extremamente importante. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos, expectativa de casa cheia. E é isso, só notícia boa no Mengão, galera. Tamo junto, forte abraço, beijo, fui! É isso aí, então, nação, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do Flamengo. Se você gostou, chega deixando aquele like e se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Flamengo aqui no canal Flamengo News.